Minas Gerais é o maior produtor de morango do Brasil. Isso, em números, representa a grandeza. Em morango, são esperadas 167 mil toneladas de produção neste ano. Esse número também é impressionante, 2,93 mil hectares plantados do fruto. A gente vai falar sobre a produção do morango e todo um circuito para estudar e melhorar ainda mais o plantio. É sobre o morango, essa fruta querida por muitos, que o AgroB fala agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Tá acompanhando esse vídeo? Alguém mandou esse vídeo para você aí, um bloco desse programa? Compartilhe para outras pessoas esse programa tão especial feito com muito carinho, de Minas para o mundo aqui pelo Grupo Viver Brasil. E lembrando que você pode fazer a sua inscrição no canal e também ativar o sininho para tudo que acontecer por aqui aparecer para você. E na Claro HD estamos aí em várias regiões de Minas para levar essa informação muito importante. E hoje, falando do morango, que eu particularmente gosto demais, eu estou recebendo aqui no estúdio o Deni Sanabio, que é coordenador estadual de fruticultura da Emater Minas. Muito obrigado, viu, Deni, pela sua presença aqui com a gente. Não, acho que viemos com satisfação. A gente fica satisfeito também. E a gente vai dar um pulinho, sabe aonde? Lá no norte de Minas. Falar com o Mário Sérgio Carvalho Dias, é pesquisador da EPAMIG, que está aqui com a gente. Essa turma boa da EPAMIG também, sempre marcando presença aqui no AgroB. E hoje o Mário Sérgio pela primeira vez. Obrigado, viu, Mário? É isso. É uma honra para a gente estar poder participando e falar sobre a cultura do morangueiro e principalmente das pesquisas da EPAMIG. Muito bem. E hoje falando, inclusive, dessa parceria muito grande envolvendo aí órgãos em todo o estado. Deni, como é que funciona esse circuito, né, do morango? De repente a gente tem 5 estados debruçados ali para tentar entender, instituições tentando entender o que está acontecendo com o morango, o que ele pode melhorar, qual que é o caminho. É uma cultura de grande expressão no estado, né? Nós somos o maior produtor, 50% da produção sai aqui de Minas Gerais. E assim, nós percebemos que há algumas falhas, há alguns entraves na cultura, e a união desses 5 estados, que são produtores também, né? Com certeza vai otimizar a aplicação de recursos, vai buscar resultados que a cultura precisa, pesquisas que a cultura precisa, né? A integração entre os diferentes órgãos dos estados participantes, né? Que são as universidades, são os órgãos de pesquisas, são os órgãos de extensão rural, são as secretarias de agricultura, né? Todas em prol do desenvolvimento da cultura do morango aqui no Brasil. E, Mário Sérgio, uma coisa que é importante a gente falar aqui do morango, né? Que a gente acaba trazendo de fora ainda muitas mudas, né, para a produção do morango. Isso acaba onerando um pouco o custo, né, do produtor. Até isso a gente já está começando a melhorar nas pesquisas, né? A gente está começando a identificar formas de plantio, ter mudas próprias, né? Isso. A disponibilização de mudas para o produtor ainda é um dos grandes gargalos da cultura do morango. Antigamente, na década de 60, na década de 80, existia um trabalho de produção de mudas, um trabalho de melhoramento do Instituto Agronômico que conseguiu cultivares, entendeu? Que eram ofertadas ao produtor brasileiro. Então, na década de 70, o Instituto Agronômico criou a variedade Campinas e a C2712, a cultivar Guarani e a cultivar Princesa Isabel já nos anos 80. Depois disso, parou muito o incentivo à produção de mudas, o incentivo à pesquisa para a obtenção de novas cultivares no Brasil.
tá certo? Aí o que aconteceu? O Brasil tornou-se dependente de mudas importadas, principalmente do programa de melhoramento da Universidade da Flórida e da Universidade da Califórnia, tá certo? Então, assim, a gente vem há anos nessa dependência dessas mudas importadas. Essas mudas, elas não foram, essas cultivares, vamos dizer assim, não foram criadas para as condições brasileiras, tá certo? Então, o que a gente quer é criar cultivares para as condições brasileiras. Primeiro ponto, para a gente ficar mais independente das mudas que são importadas, que às vezes onera muito o cultivo, tá certo? Há relatos de produtor que recebem essas mudas, algumas vezes de má qualidade. Eu creio que deve ser principalmente devido ao transporte a longas distâncias. Então, agora, com a criação da rede Morangos do Brasil, onde há a união desses vários estados, certo? A gente está trabalhando em cima disso. Um dos nossos focos, né, é conseguir cultivares nacionais para suprir essa demanda do produtor. Que legal, né? Que interessante isso, né? A gente começa, a partir da pesquisa, né, Dene, ter um direcionamento para ter uma muda, um morango 100% brasileiro, né? O doutor Mário Sérgio, né, é um entusiasta, tem um entusiasmo muito grande com a cultura, né? E nós gastamos hoje em torno de 7,6 milhões com a importação de muda. Uhum. Se a gente coloca aí 20% desse recurso aplicado nos órgãos de pesquisa, talvez nós já tivéssemos resolvido esse problema há mais tempo. Uhum. É um dinheiro que vai e não retorna aqui para o Brasil, né? Então, esse trabalho que o Mário Sérgio vai fazer, ele fez um projeto de pesquisa que foi aprovado com um valor substancial, né? E com a parceria da Emater, envolveu dentro do projeto que ele fez a parceria da Emater, para a gente tentar desenvolver, então, esse trabalho. Uma das fases do trabalho é o teste dessas variedades, né, promissoras, que ele já vem trabalhando há alguns anos, né, a nível de campo. Ô, Mário Sérgio, você está, até para situar o nosso telespectador, você está num município em que essa pesquisa ela é importante porque ela de alguma forma, é um município que foi ganhando força, né? Está ganhando uma região, na verdade, como um todo, que está ganhando muita força, melhor dizendo, nos últimos tempos devido à produção do morango, né? Sim. Aqui no norte de Minas, a produção ainda é bem pequena, mas a gente teve tempo para trabalhar com esse programa de melhoramento. Então, nós criamos um banco de germoplasma aqui na EPAMIG, certo? E nesse banco de germoplasma, a gente fez o cruzamento de várias cultivares, tá certo? Então, a gente vem mantendo esses cruzamentos aqui no norte de Minas, mas isso não significa que serão só para o norte de Minas. A gente pretende testá-los em todo o estado. Aí agora eu vou abrir um parênteses para falar do projeto que o colega Dene já citou antes. Nós preparamos um projeto de morango encomendado pela Secretaria da Agricultura, tá certo? Para trabalhar especificamente com mudas, com produção, né, de mudas de morangueiro, com obtenção de novas cultivares. Então, esse projeto ele é intitulado Híbridos de Morangueiro Nacionais, Biotecnologia para a Produção de Mudas e Desempenho Produtivo em Minas Gerais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar os híbridos obtidos pela EPAMIG, alguns híbridos obtidos pela Universidade Estadual de Londrina e alguns híbridos obtidos pelo Instituto Agronômico de Campinas, todos nacionais. Nós vamos fazer o quê? Primeiramente, nós vamos fazer uma limpeza desse material no laboratório de biotecnologia da EPAMIG, tá certo? Para avaliar se as variedades, entendeu, estão contaminadas por viroses. E as viroses, às vezes, são doenças importantes que são transmitidas pelas mudas, e para as mudas serem certificadas, essas mudas têm que ser indexadas para as viroses. Então, nós vamos pegar todo esse material, vamos fazer indexação, vamos fazer a multiplicação desse material in vitro aqui no Laboratório de Biotecnologia da EPAMIG Norte. Depois disso, nós vamos cultivar essas mudas no nosso viveiro,
que o que será produzido no laboratório de biotecnologia são matrizes. As matrizes é que irão produzir as mudas, que a gente vai levar para os campos de produção, tá? Depois disso, a gente produzir as mudas aqui no norte de Minas, nós vamos implantar 13 unidades demonstrativas em várias cidades do estado, certo? Em cidades assim, por exemplo, vou citar, vamos começar com o sul de Minas, né? Onde a gente vai... Isso, na cidade de Pouso Alegre, Bom Repouso, Estiva, Senador Amaral, Bueno Brandão, Munhoz e Espírito Santo do Dourado. Cada uma das cidades vai ter uma unidade de demonstração e observação. Depois nós vamos fazer em Alfredo de Vasconcelos e Ressaquinha, no campus da Vertente. Vamos fazer uma unidade em Datas, né, no Alto Jequitinhonha. Vamos fazer uma unidade em Prudente de Moraes, que também está crescendo o interesse pela cultura, certo? E vamos ter uma unidade em Nova Porteirinha e Montes Claros. Então, nós vamos avaliar isso tudo em conjunto com a Emater. Se não fosse a parceria com a Emater, a gente não conseguiria implantar todas essas unidades demonstrativas. Então, a parceria com a Emater aí está fundamental, tá certo? Já finalizamos o projeto, já conseguimos um recurso, entendeu? E a gente espera que, num período aí relativamente curto, em torno de 2 a 3 anos, a gente consegue indicar algumas desses híbridos que a gente está avaliando, né? Conseguir indicá-los como cultivar aqui para o Brasil. É muito legal isso, gente. Eu gosto de reforçar aqui, viu? Eu que estou aqui, de um lado, sempre dando voz aqui aos órgãos, é muito bonito ver o IMA, a Emater, a EPAMIG, são órgãos que hoje estão trabalhando juntos e isso é muito legal. Não sei se sempre foi assim não, mas que tem sido assim é muito, muito legal. Agora, Deni, pegando um embalo nisso que o Mário falou, 9 mil, eu tenho um dado aqui que 9 mil agricultores produzem morango em Minas, seja da agricultura familiar, seja não da agricultura familiar. Com esse caminho aí de ampliar, ter possibilidades de culturas, como a gente disse, né, já teve um avanço no Norte de Minas. Para quem não tinha nada, qualquer avanço já vai valendo, né? A gente pode ter aí uma expectativa, dá para sonhar aí em ter uma expectativa de aumentar o número de produtores mesmo? A gente tem já temos uma boa produção e ainda ter mais produtores? É uma cultura altamente tecnificada e é uma cultura também de alto custo de produção. Então, assim, não é para leigo, né? Tem que ter conhecimento na cultura. Nós temos esse número que você falou, 92% é agricultor familiar. Isso. E um perfil desse agricultor familiar é cultivar em média, meio hectare. Uhum. E é uma atividade que tem um custo alto, mas também tem uma rentabilidade por área muito boa. Legal. E o que atrai os produtores, né? Uhum. E a muda, que é o que o Mário Sérgio falou, né? É um dos entraves que nós estamos vivendo, conforme ele falou. É um dos itens que sobrecarrega o custo de produção, que mais sobrecarrega o custo de produção. Se a gente conseguir produzir uma variedade, né, lançar essa variedade, né, nacional com um custo menor, com certeza você vai baixar o custo de produção. Todo mundo ganha, né? E vai atrair mais produtores. Então, é uma cadeia, né? Com certeza. Gente, a gente vai para o intervalo agora aqui no Agro B. Na volta, eu quero discutir mais sobre essa questão do morango, sobre essa rede, e também a gente vai dar um pulinho lá no sul de Minas, conhecer também uma produção de morangos por lá. Já já a gente volta.